Queridos, nós estamos recebendo uma palavra da parte de Deus desde o culto passado com o tema Preparados para um Novo Tempo. Qual é o tema da mensagem? Preparados para um novo tempo. E eu quero começar essa mensagem perguntando para você: Deus precisa se preparar para o ano de 2024, sim ou não? Não, Deus não precisa. Tudo da parte de Deus já está pronto e preparado. Mas nós precisamos nos preparar para um novo tempo. Nós precisamos nos preparar para um novo ano, para uma nova etapa. Nós precisamos nos preparar. E temos que ter o entendimento de que se preparar para um novo tempo requer ações e atitudes da nossa parte. Senão você vai viver mais um ano como todos os outros se passaram. E não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós de fato vivamos um novo tempo nele, abençoado por ele, cheio da graça dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte. No culto passado nós recebemos a primeira parte dessa mensagem e vimos que para viver um novo tempo isso requer que nós deixemos os fardos para trás. Deus falou poderosamente conosco. Deus nos conduziu a um tempo de arrependimento, de quebrantamento, a um tempo de reflexão que nos levou a entender a necessidade de deixar os fardos do passado para trás. Deixar ressentimentos, angústias, deixar para trás amargura, deixar para trás a falta de perdão, para começar um novo tempo e viver a nova alegria que Deus tem preparado para a sua vida. Esse é um ano que Deus preparou, um novo tempo de grande alegria para a vida de cada um de nós. Eu creio nisso. Quem crê nisso nessa noite? Eu creio nisso. Mas agora, na mensagem de hoje, nós precisamos compreender que se preparar para um novo tempo requer que nós coloquemos o foco no lugar certo e nos movamos. Se preparar para um novo tempo requer que nós coloquemos o foco no lugar certo e nos movamos. Há uma frase que Deus me deu há tempos atrás que diz assim: ninguém chega a lugar algum se não souber onde quer chegar. Você precisa de um ponto de partida, mas você também precisa de um ponto de chegada. Ou seja, você precisa saber de onde você está partindo, o que você está decidido a fazer, mas você também precisa saber onde você quer chegar. Porque se você não souber onde você quer chegar, você nunca vai chegar lá. Se você não sabe onde você quer ir, você nunca vai chegar. Então você precisa de um ponto de partida. Olha, esse ano de 2024 vai ser um ano extraordinário na minha vida. Eu vou fazer as coisas diferentes, mas só que nós precisamos compreender uma realidade. O que nós colhemos hoje é fruto daquilo que nós plantamos no passado. É fruto daquilo que nós plantamos ontem. E tem pessoas colhendo frutos amargos porque plantaram sementes ruins. Mas é necessário que nós mudemos o plantio para que nós tenhamos uma colheita diferente. Continuar plantando a mesma coisa só vai te levar a colher as mesmas coisas que você tem colhido. Para mudar essa história, é necessário plantar algo novo, uma semente nova. É necessário fazer uma nova plantação. Então esse é o tempo para isso. Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver um tempo novo. Então eu vou me mover de uma forma diferente. Eu vou tomar atitudes diferentes. Eu vou agir de uma forma diferente esse ano. Eu vou seguir a tua vontade. Eu já tentei do meu jeito. Eu já fiz da minha forma esses anos todos. E muita gente quebrou a cara, vez após vez, porque tentou com a força do próprio braço. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. É o que a palavra de Deus nos diz. Eu não posso ficar acreditando que eu vou resolver os meus problemas, porque existem problemas que eu não posso resolver sozinho. Existem problemas que eu preciso da graça de Deus. E tentar fazer tudo com a força do meu braço, tentar fazer tudo com o meu intelecto, tentar resolver toda a minha vida do meu jeito, só vai me levar aos mesmos resultados que eu tive até agora. Então agora eu preciso tentar do jeito de Deus. E é isso que você precisa decidir nesse ano de 2024. Fazer do jeito de Deus. Se não der certo, ao final do ano, você talvez volte a fazer como você fazia. Decida fazer como você sempre fez para tentar resultados diferentes. Mas eu tenho certeza absoluta, por experiência própria e adquirida,
que quando nós deixamos de fazer do nosso jeito e começamos a seguir a direção de Deus e fazer do jeito que a palavra de Deus nos instrui a fazer, por mais difícil que seja, por mais que nós tenhamos que negar muitas vezes a nós mesmos e as nossas vontades, mas quando nós decidimos, nós temos um resultado poderosamente abençoado na nossa vida. Há uma mudança real. Nós vivemos e desfrutamos de algo abençoado da parte de Deus para a nossa vida. Experimente, tente fazer da forma de Deus esse ano. Tente seguir a palavra de Deus. Tente prestar culto a Deus. Tente ter uma vida de oração com Deus. Se esforce para isso. Todos nós podemos. Não existe pessoa mais habilitada que você para orar. Não existe pessoa mais habilitada que você para conseguir conquistar coisas na vida ou avançar. Não, existem pessoas mais determinadas. Então, para eu chegar a algum lugar, eu preciso saber qual é o meu ponto de partida. Não, eu quero viver um ano novo, um ano diferente. Eu quero viver realmente um tempo abençoador da parte de Deus. Ok, mas onde eu quero chegar? Como eu quero estar no final do ano? Qual é o meu propósito para esse ano? Ou eu só comecei mais um ano e vou deixar a vida seguir o rumo dela? Seja feito como a vida quiser. Não. Seja feita a vontade de Deus na minha vida. Eu vou fazer do jeito de Deus. E eu sei que eu vou colher bons resultados, porque a palavra de Deus diz: eu sei quais os planos que tenho projetado para você, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar para você um futuro e uma esperança, para dar para você paz. É isso que Deus tem para a sua vida. Então faça do jeito de Deus. Para se preparar para um novo tempo, requer que você coloque o foco no lugar certo e comece a se mover. Colocar o foco no lugar certo é parar de ficar olhando para os problemas, parar de ficar olhando para as dificuldades. Sabe o que olhar para os problemas e dificuldades causam? Murmuração, reclamação. Ficar olhando o tempo todo só para o problema faz de você, muitas vezes, um covarde, como os guerreiros do exército de Israel estavam se acovardando porque estavam olhando para o tamanho do gigante. Mas quando Davi chegou, ele não colocou os olhos no tamanho do gigante. Ele colocou os olhos no poder de Deus. E ele disse: quem é esse gigante sem aliança com Deus? Quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Quem é ele? Então os olhos de Davi não estavam no tamanho do gigante, como de todo mundo estava. Ele estava olhando para o poder e a grandeza de Deus acima daquele gigante. Tire os olhos do lugar errado. Tire o foco do problema. Tire o foco das dificuldades. Ah, pastor, mas é tão difícil tirar o foco das dificuldades quando elas estão sempre diante de mim. Mas é uma decisão que você precisa tomar. Eu vou parar de ficar olhando para os problemas. Eu vou parar de ficar dando tanto foco para problema, para dificuldade, para empecilho, para minha incapacidade. Eu vou parar de ficar dando foco para isso. E eu vou começar a colocar o meu foco, colocar os meus olhos no que Deus pode fazer na minha vida. E é isso que eu quero nesse ano. Viver o que Deus tem para fazer na minha vida. É isso que você precisa decidir. Eu quero nesse ano viver o que Deus tem para a minha vida. Colocar o foco no lugar certo. É tirar os olhos do problema e colocar eles em Deus. É tirar os olhos do problema e colocar naquilo que Deus fez. Sabe qual é a forma mais fácil? Ou melhor, qual é o melhor caminho para você tirar os olhos das dificuldades e começar a olhar para Deus e para a glória de Deus? É fazer como o Jeremias nos ensinou. O profeta Jeremias disse: eu me lembro das dificuldades, dos problemas, das aflições, do meu delírio, e o meu coração se derrete dentro de mim. Era tanto problema que a nação estava vivendo, era tanto problema que o profeta estava vivendo. Ele fala: o meu coração se derrete dentro de mim. Mas eu faço o seguinte: eu me lembro também, todavia, lembro-me também do grande amor de Deus. Porque as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade.
Por isso eu porei a minha esperança no Senhor. Sabe o que ele fez? Lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. E o que podia dar esperança? Ele lembrou da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus. É assim. Para você tirar o foco dos problemas e colocar no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus, você precisa olhar para o que Ele já fez na sua vida. Parar de olhar para o que não está acontecendo e começar a olhar para tudo que já aconteceu. Parar de olhar para o que você não conseguiu e começar a olhar para tudo que você já conseguiu. Tudo que Deus já te deu graça para alcançar. Tudo que Deus já permitiu você fazer e tudo que Ele já fez por você. E aí quando você começa a olhar para isso, você começa a encontrar mais razões para agradecer do que para reclamar. Então seus olhos saem do problema e se voltam para Deus, para o amor de Deus, para a bondade de Deus, para a fidelidade de Deus, para a misericórdia de Deus. Sabe como é olhar para a misericórdia de Deus? O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O salário do pecado é a morte. Deus não nos dá morte, Ele nos dá vida todos os dias. Por quê? Por causa da misericórdia dEle. Quantos pecados você e eu já cometemos? Onde nós deveríamos estar com tanto de pecado que nós já cometemos? O que nós deveríamos ser com todos os erros que nós já cometemos na vida? Onde você deveria estar, onde eu deveria estar com todos os erros que nós já cometemos? Sabe por que não estamos no fundo do poço? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. Deus pegou o coração dele, o afeto dele, e colocou sobre as nossas misérias, e cobriu as nossas misérias. O amor dele foi derramado sobre você e eu, por isso não estamos no fundo do poço. Talvez você já tenha ouvido falar, ou já tenha conhecido alguém, que um dia teve coisas, teve família, conquistou, teve projetos, sonhos, trabalhava, e talvez chegou a um ponto de se tornar um mendigo na rua. Talvez você conhece pessoas que já tiveram tanta coisa, já alcançaram tanta coisa, se dedicaram e estudaram, e hoje não tem mais nada, porque tomaram decisões erradas. A murmuração, a reclamação, e hoje não é o foco, esse não é o foco da mensagem de hoje, porque essa parte vai chegar. Mas a murmuração e a reclamação, tudo isso faz com que a nossa vida só define. Então quando você coloca o foco nos problemas e fica reclamando de tudo que você não conseguiu, de tudo que você não consegue, de tudo que você não pode, de tudo que você não tem, você entra em tristeza, em angústia, pode entrar em depressão e ficar super mal, porque está colocando os olhos no lugar errado. O seu foco está no lugar errado. Então coloque o foco no lugar certo. Eu estou vivo ainda pela misericórdia de Deus. Quanta burrada eu já fiz na minha vida. Eu estou aqui ainda e não estou no fundo do poço. Ah, pastor, o senhor não sabe. Se eu não estou no fundo do poço, eu não sei o que é o fundo do poço. Não, você sabe. Existem pessoas que estão piores do que você, independente de como você está. Mesmo que você esteja péssimo, tem gente que está pior. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu tenho uma doença tão grave, e eu não vejo como me recuperar dela. Mas você está vivo e está aqui. Você consegue se alimentar, você consegue andar, você tem muitos problemas, mas você ainda consegue sorrir mesmo no meio dos problemas, porque a misericórdia de Deus ainda está sobre você. Deus podia ter te deixado há tanto tempo, podia ter me deixado há tanto tempo, mas Ele continua insistindo em nós, porque as misericórdias dEle se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Grande é a fidelidade. E quando Jeremias diz grande é a sua fidelidade, ele logo depois de dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ele está deixando claro, essas misericórdias nunca vão deixar de se renovar. Você nunca vai deixar de desfrutar isso enquanto você quiser. Você vai desfrutar da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, Ele não muda, Ele não falha. Mas você e eu colhemos hoje frutos daquilo que plantamos ontem. Então, se eu quero uma nova colheita, eu preciso mudar
o meu plantio. Se eu plantei reclamação, murmuração, se eu plantei, discórdia, briga, se eu plantei, nada está bom, nada presta, tudo está ruim. Se eu plantei isso, hoje está colhendo isso. Aí as coisas estão ruins, estão piores do que estiveram um dia, porque você está plantando isso. Então mude a colheita. Ao invés de reclamar, comece a agradecer. Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo outro. Olha para quanta coisa você tem motivo para agradecer. Por mais problemas que você tenha, você tem motivos para agradecer a Deus. Mude o seu foco. Coloque o seu foco em Deus, nas coisas que Deus já fez e tem feito por você. Porque você vai ver Ele fazer muito mais a partir de hoje, se você decidir agir assim. Não adianta levantar a mão, eu profetizo. Não, se você decidir agir assim. Não, já levanto logo, né? Vai que ele vai profetizar. Não, você vai viver muita bênção. Tá, mas se você decidir agir assim. Não adianta declarar. Eu falei isso no culto passado. Na introdução da mensagem eu disse, não adianta declarar, profetizar, dizer que vai mudar, que vai ser bênção, que esse ano vai ser uma bênção. Nada vai mudar. A realidade é essa. Se você não mudar o seu comportamento e abandonar os fardos do passado e começar a seguir em frente, rumo a algo novo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Não, eu não penso que eu já tenha alcançado. O que ele diz que sabe que ainda não alcançou? Quando você lê a carta aos Filipenses no capítulo 3, você vê o apóstolo Paulo, do verso 1 em diante, principalmente a partir do verso 7, ele está falando sobre quem ele era, o que ele fazia. Ele diz assim, em um dado momento ele fala, olha, eu teria motivos para me gloriar, eu teria motivos para poder achar que eu alcancei alguma coisa, que eu conquistei alguma coisa. E aí ele dá uma lista de motivos para isso. Quer ver comigo? Verso 4, coloca para nós, por favor, Filipenses 3:4. Embora eu mesmo tivesse razão para tal confiança, né, de que já alcancei alguma coisa, de que já conquistei alguma coisa, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, na sua própria força, na sua própria capacidade, ele disse, eu ainda mais. E olha os motivos que ele dá. Circuncidado no 8º dia de vida, ou seja, eu sou judeu com aliança com Deus. É isso que ele está deixando claro, dizendo, eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Essa era a prática costumeira daqueles que tinham aliança com Deus. O filho, o menino, no 8º dia de nascido, era levado ao sacerdote para que ele fosse circuncidado, para que esse ato fosse o símbolo da aliança dessa pessoa com Deus. E ele diz, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, eu sou israelita, eu tenho aliança com Deus, sou israelita, sou da tribo de Benjamim, a menor tribo, mas a mais valente, a mais corajosa, a que tinha mais guerreiros que venceram grandes batalhas, sou da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, eu sou descendente de Abraão. Quanto à lei, fariseu. E aí você fala, fariseu, Paulo? Fariseu era o doutor da lei da época, era o cara mais estudado, eram os mais estudados na teologia. Ele falou, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, você acha que eu não era zeloso? Era, ao ponto de perseguir, eu era perseguidor da igreja de Jesus. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo disse assim, ninguém podia dizer nada a meu respeito quanto à lei. Então você acha que você tem motivos para poder achar que conquistou alguma coisa na carne, que fez alguma coisa? Ele disse, muito mais eu. Mas olha o que ele fala no segmento. Mas o que para mim era lucro,
intelecto, capacidades, conhecimento, poder. O que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, minha formação, minha capacidade, meu intelecto, tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz, tudo que eu alcancei, nada disso significa coisa alguma para mim. Tudo isso eu considero como perda diante da grandeza de conhecer Jesus. Para mim isso é mais importante do que tudo. Conhecê-lo, é o que Paulo está dizendo aqui. E ele diz: considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Ou seja, ele deixou tudo de lado, ele deixou tudo para trás, para seguir a Cristo. Eu as considero como esterco. Olha, conhecimento, intelecto, formação, tudo isso, ele falou, eu considero tudo isso como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, não no conhecimento, não no intelecto, não nas capacidades humanas. Quero conhecer a Cristo e ao poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Verso 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu fui alcançado por Cristo Jesus para quê? Para alcançar essas coisas, para viver essas coisas. Que coisas? Quero conhecer a Cristo. Verso 10: ao poder de sua ressurreição, ou seja, eu quero ser ressuscitado como ele foi, ainda que eu passe por sofrimentos como ele passou, e morra como ele morreu, eu quero viver a ressurreição dos mortos como ele viveu. É isso que Paulo está falando aqui do verso 10 ao 11, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. E aí ele prossegue no verso 13 dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Quais coisas ele diz que ficaram para trás? Conhecimento, formação, intelecto, toda a autoridade humana, natural, a força da carne, tudo isso ele falou, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e olhando para as que estão diante de mim. O que estava diante dele? Tudo isso que ele falou que ele quer viver em Cristo Jesus. Olhando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, eu prossigo adiante, eu vou em frente, eu não vou ficar olhando para trás, porque eu deixei. Meu irmão, como tem gente que sai de lá de trás, mas deixa sempre uma ponte. Você precisa queimar as pontes com o passado, queimar as pontes com aquilo que te afastou de Deus, com aquilo que te afasta de Deus. Queime as pontes com o passado. O que adianta? Deixei para trás, mas eu deixo um caminho para se eu quiser voltar para lá. Eu deixo um caminho para se eu quiser retornar a essa prática. Eu deixo um caminho. Não, queime as pontes com o passado, acaba com elas. Não volto para lá, eu não volto mais, deixando as coisas que para trás ficam, esquecendo-me delas. Eu não vou me lembrar dessas coisas, eu não quero carregar isso dentro de mim, eu vou deixar os fardos para trás. Agora eu vou prosseguir para aquelas coisas que estão adiante de mim. É para isso que Deus está nos chamando. E para viver um novo tempo, nós precisamos fazer isso. Tirar o foco das coisas que passaram e colocar o foco nas coisas que você espera viver em Deus. É para isso que Deus está nos chamando nesse ano 2024. Verso 13 ele diz:
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E que chamado é esse? Mateus, capítulo 25, verso 34, diz assim: então o rei dirá, Mateus 25, 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Esse é o chamado que Paulo está aguardando, é isso que Paulo está esperando. Eu estou indo rumo ao alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, e sabe qual é o meu ponto de chegada? É diante do Senhor Jesus, para ouvir Ele dizer: vinde bendito de meu Pai, entra no reino que foi preparado para você por herança, vem desfrutar da alegria do seu Senhor, vem filho, entra na casa do Pai. É isso que Paulo esperava. O que você espera para esse ano de 2024? Eu quero chegar no final desse ano com saúde e bem. Ok, mais o que? Mais o que? Quem você espera ser em Deus? Que nível de intimidade você espera ter com Ele? Como você espera estar nas outras áreas, nas diversas áreas da sua vida? Eu espero estar bem. Então comece a dar os primeiros passos. Precisa de um ponto de partida. Saber onde você quer chegar não vai te levar até lá. Saber onde você quer chegar não vai te levar até lá. Então o que você precisa fazer? Mover-se. Você precisa se mover. Você precisa começar a andar. Veja que Paulo diz o seguinte, no verso 13, na parte B: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço. Ou seja, ninguém avança parado, ele está se movendo. Eu avanço para as que estão adiante, estão à frente. Eu preciso me mover para chegar lá. Se eu não souber onde eu quero chegar, eu não vou chegar lá. Mas se eu souber onde eu quero chegar e não me mover, também não vou chegar. O problema é que nós queremos sempre chegar o mais rápido possível. Só que lembra, guarda isso no seu coração. Não se esquece nunca mais disso. O importante não é a velocidade com que você chega no lugar onde você quer estar. O mais importante do que a velocidade é você chegar. E existe um ditado que diz o seguinte: uma carroça e uma Ferrari podem te levar para o mesmo lugar. A única diferença é a velocidade. Mas se o seu objetivo é alcançar, se o seu objetivo é chegar, então você vai se preocupar menos com a velocidade e mais em ir em direção àquele objetivo. Eu pretendo fazer um curso esse ano. Mas o ano já começou. Você já começou a correr atrás? Já deu os primeiros passos para isso? Eu pretendo fazer uma especialização esse ano. O ano já começou. Estamos no 7º dia do ano. Você já começou a se mover? Eu pretendo orar mais esse ano. O ano já começou. Já começou a se mover? Ou você tirou o foco daqui, colocou ali, mas não mudou nada porque você ainda não começou a se mover. O ano já começou, não vai começar. Se preparar para um novo tempo requer que você tire o foco do lugar errado e coloque no lugar certo e comece a se mover. Mova-se, mova-se, mova-se. Eu quero viver algo diferente esse ano. Eu quero viver um ano melhor do que o ano passado. Então mova-se. Comece a se mover, já é o 7º dia. Já é o 7º dia. Mova-se. E para você que quer buscar, que quer viver nesse ano um ano de maior intimidade com Deus, você não pode se esquecer do que a palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 4, verso 8. Ele diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem
o coração. Você que fica com dois pensamentos. Meu irmão, ninguém vai... Como você vai alcançar um objetivo se você não consegue ter foco? O tempo inteiro você fica pensando duas coisas. Pensando, vou fazer isso, não, acho que eu vou fazer aquilo. Não, não, eu vou fazer. Não, não, acho que eu não vou fazer dessa vez. Vou deixar para depois. Meu irmão, minha irmã. Pensamento dividido. Purifica o coração. Limpe as mãos. A misericórdia de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa. Mas a comunhão com Deus é melhor ainda. Viver de graça e misericórdia é tudo que nós podemos, porque qualquer coisa que fizermos não vai ser nada, vai ser menos que o esterco que Paulo falou que eram as ações dele sem Cristo. Mas até quando a oração vai ser só assim? Deus, eu errei de novo, eu errei de novo. Eu errei de novo no mesmo erro. Eu errei de novo no mesmo erro. Me perdoa, Deus, que a tua misericórdia venha sobre mim. Eu errei de novo no mesmo erro. E de novo no mesmo erro. Meu Deus, nós precisamos nos levantar. Eu sei que não é fácil. Assim como você, eu sei que não é fácil. Mas nós precisamos nos mover. E sair do ambiente que nos afasta de Deus, sair das relações que nos afastam de Deus, sair da comunhão que nos afasta da comunhão com Deus e nos mover em direção a Deus. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Não é assim, Deus, oh Deus, onde o Senhor está? Eu não estou sentindo a tua presença. Deus não fala mais comigo, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não consigo nem orar mais, porque eu oro e eu não sinto nada. Peraí, mas a direção é, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. A direção é então vocês virão a mim, orarão a mim, então vocês virão a mim, clamarão a mim, orarão e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo. Não encontrei, eu não senti Deus ainda. Parou de procurar, parou de buscar. Por quê? Se não sentiu ainda, se não está vivendo ainda a comunhão com Ele, por que parar de buscar se a direção dEle é: vocês me encontrarão? Quando? Quando me procurarem de todo o coração. Muito obrigado, Daniel. Vocês me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Não é só assim, orei, Deus não respondeu, parei de orar. Estou indo na igreja e a minha vida não está mudando, vou parar de ir. Não está mudando nada, vou continuar bebendo, vou continuar usando droga, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, vou continuar do mesmo jeito, porque eu estou indo na igreja e não está mudando nada. Cara, você planta 1 milhão de sementes podres e quer viver uma colheita nova porque começou a plantar uma. Quando você planta uma semente, ela precisa de tempo para crescer. Estou indo na igreja e as coisas não mudam, continua vindo. Estou orando e as coisas não mudam, continua orando. Estou pedindo a Deus e Deus não responde, continua pedindo. Você plantou tanta coisa ruim diante de Deus e agora quer uma colheita extraordinária, maravilhosa, de uma hora para outra. Precisa de mudança, mas também precisa de determinação. Mova-se. Mova-se. Estou desanimado, mova-se. Estou sem vontade, mova-se. Estou cansado, mova-se. Não estou a fim de ir, mova-se. O mais velho servirá ao mais. Esaú era a representação da nossa? Esaú era a representação da nossa? E Esaú nasceu primeiro. Ele era o mais velho ou o mais novo? O mais velho servirá ao mais novo. Jacó era a representação do nosso? E ele era o mais velho ou o mais novo? O mais velho servirá ao mais novo. A carne é que tem que servir ao espírito, não o espírito servir à carne. O que nasceu primeiro tem que servir o que nasceu depois, da água e do sangue. O que nasceu primeiro é que diz assim: não estou afim de ir hoje, eu estou muito cansado, eu estou desanimado de ir para a igreja, nada está mudando, as coisas não estão mudando. Mas você precisa dar uma ordem. Não estou afim, mas eu vou assim mesmo. Estou cansado, mas eu vou assim mesmo. Estou com dor de cabeça, mas eu vou assim mesmo. Estou desanimado, mas eu vou assim mesmo.
Levante-se, mova-se. Para se preparar para um novo tempo, você precisa tirar o foco do lugar errado e colocar no lugar certo. E o que é colocar o foco no lugar certo? Qual é o lugar errado? Ficar olhando para os problemas, para as dificuldades, para o passado, para aquilo que você não consegue, para as coisas que não funcionam na sua vida. E qual é o lugar certo para colocar o foco? Na misericórdia de Deus, na graça de Deus, no que Ele já fez por você, no que você tem na sua vida, nas bênçãos que Ele já te concedeu, nas coisas que você já conquistou, o quanto você já avançou, por mais dificuldades que você tenha. Olhe para as coisas que Deus já fez na sua vida e para o que você já alcançou, e você vai conseguir ser grato. Isso é colocar o foco no lugar certo. O que é se mover? É sair do lugar que está. Mova-se. Saia dessa morbidez espiritual, emocional, intelectual. Vou fazer um cursinho esse ano. O ano já começou e não tem movimento ainda. Esse ano eu vou arrumar um emprego. Ah, Deus, abre uma porta para mim. Oh, Senhor. Dorme 3 da madrugada, 4 da madrugada, acorda 11 da manhã e quer que Deus arrume uma porta de emprego para você? Quem quer trabalhar, acorda cedo, vai para a porta de fábrica, para mercado. Ah, não, mas mercado eu não trabalho. Meu irmão, quem quer trabalho, trabalha. Quem precisa, sabe o quanto precisa. Deus, eu estou indo, Senhor, vou deixar currículo em mercado, em loja. Ah, porque eu não gosto de trabalhar em comércio. Rapaz, quantas vezes já teve gente que chegou para mim e falou isso? Pastor, eu estou orando a Deus para Deus abrir uma porta de emprego. Falei, você já deixou currículo no comércio e tal? Não sei o quê. Ah, mas eu não gosto de trabalhar em comércio. Rapaz, eu trabalhei limpando fossa. Eu já trabalhei capinando o quintal para os outros chegar assim, bater na porta e falar, tudo bem, minha senhora? Eu podia estar matando, podia estar roubando. Estou brincando, não fiz isso. Eu estou vendo o quintal aqui da senhora. Está um pouco sujo. É da senhora que está, é assim. Estou vendo que está um pouco sujo. A senhora não quer que eu limpe ele para a senhora? Eu estou precisando de um dinheiro. Mas, sabe, eu estou procurando trabalho. Se a senhora me deixar, eu limpo, vou deixar ele limpinho. Meu irmão, nem sabia que era a sogra do pastor Marcelo. Do falecido pastor Marcelo, que foi um pastor na Metodista, há muitos anos atrás. Ela virou e falou, ah, meu filho, não, tudo bem, realmente estou precisando de alguém para limpar. Aí depois vem a filha dela, ué, é o Saulo lá da igreja, olha Saulo, o que você está fazendo? Falei, ô, minha irmã, que bênção. Pensei, consegui, vou limpar, vou ganhar um dinheirinho. Não, estou perguntando se precisa aqui de limpar o... Precisa sim, meu irmão. Não foi assim, ó. Posso vir amanhã limpar? Não, meu irmão, falei, posso pegar as coisas lá e vir? Não, deixa para amanhã de manhã. Não, eu pego lá agora, eu vou ali rapidinho. Eu não tinha enxada, eu não tinha facão, eu não tinha foice, não tinha nada. Mas eu falei, eu arrumo emprestado. Eu não falei com a pessoa, que você fala, você oferece serviço e diz que não tem ferramenta. Eu pensei, eu arrumo emprestado, corro rapidinho, arrumo emprestado. Foi o que eu fiz. Arrumei emprestado, voltei, limpei o quintal todo. No dia seguinte fui lá, terminei a limpeza, catei tudo, joguei fora todo o lixo, deixei limpar. A irmã falou, nossa, que benção, que coisa. Nosso quintal está tão bonito, nem sabia que era tão bonito assim. Quem quer trabalho, trabalha. Eu já trabalhei vendendo picolé na praia. Eu já trabalhei vendendo bala no trem. Eu já trabalhei vendendo aquele biscoitinho, aquele queijinho, era assim que a gente chamava, no trem. Que é igual aquele torcida de queijo. Ah, rapaz, saia vendendo aquilo no trem, saquinho assim, ó. Já trabalhei vendendo isso. Já trabalhei vendendo doce no ônibus, com 10 anos de idade. Indo de Belfor Roxo, lote 15, para Praça Seca, no centro do Rio. Saindo 4 horas da manhã, com um monte de doce, bala pendurado. Já fui roubado com isso, já fui humilhado várias vezes, mas eu pensava naquilo que o meu avô me disse um dia: o trabalho dignifica o homem.
Quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer desculpa, dá desculpa. Então, pessoal, eu não gosto de comércio. Meu irmão, Deus, eu estou indo. Não é o que eu quero para a minha vida. Não é o que eu espero para mim. Mas, Senhor, é uma porta de alívio, de refrigério. Abre para mim, Senhor. Abre para mim até o Senhor abrir a grande porta. Deus não trabalha com pessoas paradas. Mova-se. Mova-se. Ai, não, mas eu estou orando a Deus. E a palavra de Deus diz, né? Inútil vos será acordar bem cedo, trabalhar arduamente, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não aos preguiçosos, aqueles que trabalham. A palavra de Deus também diz, lance a sua semente pela manhã, e durante o dia não cruze o braço. Lance a semente durante o dia também, e à tarde também, e à noite também, porque você não sabe qual semente vai crescer, ou se todas crescerão. Se crescer uma ou outra, você vai ter uma boa colheita, porque você não lançou só uma e ficou parado. Mas e se crescerem todas? Não fica olhando para o céu, para ver as nuvens, se vai chover ou não. Começa a trabalhar, prepara a terra, ara a terra, lança a semente, de manhã, de tarde, de noite, e espera, porque o crescimento vai chegar. Porque Deus manda a chuva para quem planta. Deus abençoa quem se move. Então mova-se. Quero um ano abençoado, então eu preciso me mover. Eu quero um ano abençoado, então eu vou tirar o foco do lugar errado, colocar no lugar certo e começar a me mover. Porque já está no 7º dia do ano de 2024. E a minha vida ainda não mudou. Ainda não está diferente do ano passado. Para ter diferença, precisa de movimento. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Na quinta-feira nós vamos ver a terceira parte dessa mensagem, que é se preparar para um novo tempo, requer que você mude as suas palavras. Mude as suas palavras. Então eu quero convidar você que está aqui hoje. Olha aí para quem está do seu lado e fala assim, não falte na quinta-feira. Fala, porque você precisa dessa mensagem completa. Você entende isso? Amém ou não amém? Você precisa da mensagem completa. Deus está entregando fatias para você. Está te alimentando. Mas você precisa da mensagem completa. Então venha na quinta-feira. Venha no próximo domingo. Nós temos a terceira e a quarta parte dessa mensagem. Quinta e domingo. E eu sei que Deus vai preparar você, porque Deus já está preparado. Deus está preparando você através dessa mensagem, para que você viva um novo tempo abençoado por Ele no ano de 2024. Agora, você precisa determinar, você precisa se mover e você precisa se preparar. A parte de Deus Ele está fazendo. O semeador está lançando a semente. Agora você precisa escolher qual tipo de terra você quer ser. Então venha na quinta-feira, para que nós continuemos recebendo essa mensagem. Feche os olhos, vamos orar ao Pai. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem e pedimos ao Senhor, leva-nos debaixo das suas mãos poderosas. Dai-nos uma semana cheia da tua bênção, Senhor. Que os olhos que estavam focados nos problemas, nas dificuldades, naquilo que não conseguimos, não alcançamos, não conquistamos, naquilo, Deus amado, que está dando errado, naquilo que não está funcionando, que nós tiremos os olhos dos problemas e coloquemos os olhos na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor, na sua fidelidade sobre nós, Pai. Em tudo que o Senhor já fez, em tudo que o Senhor tem feito, na graça que temos recebido, a graça da vida, todos os dias. Te agradecemos, Senhor. Sabemos que a vida é um sopro e hoje estamos aqui e logo podemos não estar mais, mas pedimos a tua graça, Senhor, para que possamos viver esse ano de 2024 com saúde, com paz, com justiça, alegria no Espírito Santo. Que o teu reino esteja em nós, que a tua graça se manifeste sobre nós, que a tua misericórdia se manifeste sobre nós. E onde havia um crente desanimado, onde havia alguém desmotivado, renova as energias dos seus filhos, renova a alegria, renova a paz, renova a comunhão, restaura a felicidade, levanta de novo, Pai, os corações que estão abatidos.
pessoas que já perderam o sorriso há muito tempo, que já não conseguem mais se alegrar. Traz de volta a alegria, Senhor, dando a cada um deles a graça de se prepararem para esse tempo de alegria, dando a cada um de nós a graça de nos movermos em direção à Tua vontade. É o pedido que te fazemos. Ajuda-nos, Pai. Que essa mensagem, essas mensagens que nós estamos recebendo, Deus, elas não sejam apenas uma palavra que entra no nosso ouvido, mas não vai para o coração, mas que elas encontrem no nosso coração uma terra fértil, e que essas sementes possam produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Aquilo que nós aprendemos aqui nessa noite, Senhor, que possamos colocar em prática, que possamos mudar o foco, que possamos trocar o plantio por boas sementes, que possamos nos mover para viver o projeto do Senhor para nós. Nós sabemos que o Senhor jamais fará aquilo que nós devemos fazer, assim como nós jamais faremos aquilo que só o Senhor pode. Por isso te pedimos, ajuda-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus assim oramos. Amém, Senhor.